Obrigado. Acho que eu tenho. Vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Impressionante, né? A gente se escuta aqui, só tem um grupo. Achei que as palmas também estariam contidas, né? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. A minha ideia aqui é compartilhar um pouquinho uma visão prática, alguns estudos a respeito da dificuldade ou da facilidade para a gente encontrar mão de obra em tecnologia. Tá? Eu não sei se faz parte ou não, mas aqui eu sugeri até no final do nosso espaço perguntas de vocês. Então eu vou deixar um espacinho no final aqui para vocês perguntarem, tá bom? É isso. Eu gosto do canal 2, é a cultura, então eu já me identifiquei com esse canal. Vamos lá. Funcionou. Perfeito. Então esse é o título da palestra, Soluções para enfrentar o apagão de mão de obra de TI. Né? Vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui um pouquinho para frente. Aí falando de mim um pouquinho, começando a parte acadêmica, eu me coloco como um misto entre acadêmico e profissional, né, e prático. Né? Eu fiz engenharia, né, eu brinco com os engenheiros, ninguém é perfeito. Depois fiz uma série de cursos, aí eu insisti nesse negócio, fui fazer mestrado em tecnologia, mestrado em inovação em empresas de tecnologia. E mais recentemente eu fiz um doutorado em inovação também, tá? Na área também de tecnologia. Trabalhei em empresas, muitas de tecnologia, aliás todas de tecnologia. Trabalhei muito tempo na IBM, sempre em negócios, né? Aí um pouquinho daquele negócio com o pessoal de recursos humanos, assim, eu nunca trabalhei em RH, mas eu estou em RH hoje já há muitos anos, né? Então eu trabalhei muito tempo na IBM, depois eu trabalhei na Microsoft, fiz o startup de uma empresa de telecom americana aqui no Brasil, na privatização, e sempre em tecnologia. Fui sócio de uma empresa de recrutamento e há 12 anos atrás a gente criou uma empresa de recrutamento muito focado em tecnologia, a DNA Hunter. Okay? Então a minha ideia aqui é muito mais compartilhar algumas ideias a respeito desse momento que a gente está passando. Aqui um pouquinho de algumas historinhas, né? O Milton Friedman é um economista, né? E tem uma história que diz o seguinte, que ele foi visitar um país asiático, né? E chegando lá ele viu muitos trabalhadores trabalhando nas obras, né? E eles usavam pás, né? Um monte de gente lá com pás, trabalhando, cavocando, taranã. E aí ele falou, vem cá, e por que não tem grandes equipamentos aqui, né? E tratores e tudo mais? E aí o responsável pelo projeto de uma obra pública falou, olha, acontece o seguinte, esse projeto aqui foi feito para gerar muitos empregos, então é por isso que a gente dá pás e não dá trator, né? Então aí teoricamente ele teria dito assim, tá, então por que não dão colheres então para esses trabalhadores ao invés de pás? Ou seja, muito mais gente vai estar trabalhando com colher. Né? Aqui é um pouquinho uma provocação, eu gosto um pouquinho de provocar. Né? Aqui seria tem várias interpretações, uma delas seria assim, que tipo de tecnologia que a gente está usando, que resultado que a gente está tendo. Tá? E eventualmente a gente está gerando muito trabalho, mas eventualmente sem resultado. Então assim, primeiro, para dar um contexto, por que a gente está num apagão de mão de obra, tem muitas variáveis para a gente ter esse problema bom. Então eu vou falar, vamos concentrar numa delas aqui sobre a tecnologia, que é muito do que está acontecendo hoje em termos de inteligência artificial, machine learning, automações, bot para tudo quanto é lado, e com isso também teria a possibilidade de haver um deslocamento de mão de obra. Tá? Essa é uma variável de contexto que a gente está vivendo, ela é real, né? E eu só vou passar um pouquinho por aqui. Tem uma outra palestra que eu falo exclusivamente sobre isso, o impacto das inovações nas profissões, nas carreiras. Então aqui um pouquinho do que está acontecendo, né? Ao longo do tempo, então aqui teoricamente é para representar do quadrinho esquerdo aí de vocês, aquele monte de gente trabalhando na agricultura, e depois vai caminhando para uma automação, até para a gente chegar, em alguns momentos tem lá uns drones fazendo monitoramento de uma área geográfica. Isso na área de agricultura. Manufatura também, então a gente vai vendo que ao longo do tempo a gente tinha muita mão de obra intensiva,
trabalhando nas fábricas, até hoje, no quadro da direita aqui, seria assim, vários robozinhos trabalhando. Então tem aquele detalhe que assim, para onde foi toda essa turma que estava ali e não está mais. Construção civil, aqui é um outro exemplo, uma figurinha aqui de um monte de gente trabalhando, né, muito intensivo em mão de obra, e em algum momento, do lado direito, seria uma impressora 3D enorme. Tá? Tem um videozinho, eu não trouxe ele aqui, mas tem um videozinho que a gente viu recentemente, como na China agora, por conta do Covid-19, coronavírus, em que construíram 1 ou 2 hospitais em 10 dias, para apenas 1000 leitos. Então aí você vê uma série de equipamentos trabalhando. Né? Transformação em serviço também, aqui é um exemplo, é muito mais simbólico, esquemático do que propriamente alguma coisa técnica, mas do lado esquerdo seria assim, aquelas grandes centrais de atendimento e, eventualmente, com um grau de automação, né, caminhando para menos pessoas trabalhando. Aí do lado direito está só a representação da moça, né, a moça real ali é a atriz que inspirou a outra, a robozinha que tem essa carinha aí super simpática. Né? Então é para mostrar um pouquinho que existe esse mecanismo de automação e de transformação na mão de obra. Então assim, pergunta que eu faço, a inovação ela emprega ou desemprega? Então, aqui algumas figuras. Então eu trouxe aqui primeiro uns exemplos. Olha, estou sendo patrocinado aqui agora, está tendo vou fazer uma cocitação aqui então, graças ao mercado que ele está falando em desenvolvimento, que gera mão de obra e necessidade. Era só para fazer um gancho que eu fui citado aqui, vou voltar para cá, vou me comportar. Então aqui eu trouxe, aqui na parte de cima, são exemplos de inovações que desempregam, ou de novas tecnologias. Tá? Então exemplos. Tem um robozinho da Foxconn, uma empresa chinesa, monstro, que faz OEM, Dell, Apple, devices, e depois essas empresas colocam o logo. Há um tempo atrás ela faturava 100 bilhões, enfim. Eles descobriram o seguinte, que colocando esses robozinhos que eles deram o nome de Foxbot, você automatiza e reduz muito a mão de obra. Então, essa tecnologia do Foxbot estaria, teoricamente, desempregando. Outros exemplos na colheita automática, muito mais equipamentos, drones para fazer monitoração, vigilância, uma série de coisas. O blockchain, teoricamente, negociações até mesmo de contratos. Então aqui você já vê tecnologias afetando inclusive outras áreas que não somente a área de TI, área de negócio, purchase. Né? RPA, que é o robozinho que trabalha em ambiente de escritório e vai fazendo teoricamente a automação de tarefas mais repetitivas. Tá? Então, essas de cima são alguns exemplos de tecnologias que desempregam. E aí eu coloco aqui agora abaixo algumas tecnologias que empregam. Então, o Foxbot, colheita automática, drones e tudo mais, ou seja, é uma brincadeirinha para dizer o seguinte, aquela mesma tecnologia que desemprega, ela emprega. Emprega por quê? Porque alguém vai ter que fazer o robozinho, desde o CLP, desde a programação, desde o hardware e o software. Provavelmente, aquela turma que foi deslocada da mão de obra da fábrica automatizada, a gente lembrando aquele exemplo do Charlie Chaplin, né, de automação, provavelmente essa mão de obra que foi deslocada, ela vai ter dificuldades de realizar essas tarefas da parte de baixo, ou seja, de fazer uma programação de um robozinho, de um CLP. Então aqui é só para colocar um contexto que a gente está vivendo um momento em que está acontecendo isso. Nós estamos tendo deslocamentos de mão de obras ou de profissões / atividades mais automatizadas, gerando novas oportunidades. Tá? Isso é o que está acontecendo hoje, em todas as áreas. Eu costumo dizer assim, aqueles que estão tranquilos nas empresas e dizem, não, aqui está tudo bem, eu estou super confortável, eu domino, ou a minha empresa ela é dominante, ela domina o mercado, é assim, se questionem, tá? Fiquem um pouquinho tensos, tá? Não precisa tremer o olho, mas assim, se preocupem, porque está acontecendo uma revolução aí que chega em todo mundo. Então aqui alguns dados, né? Com as novas tecnologias a gente vai perder emprego? Isso aqui o Fórum Econômico Mundial, 2018, ele fez uma análise junto a executivos de 12 indústrias, que aqueles executivos representavam 15 milhões de empregos. Então, na visão 2018 até 2022, o resultado dessa pesquisa foi, vão perder empregos 1,98 milhão de vagas, ou seja, 1 milhão de vagas vão ser deslocadas pela automação, pela automatização.
No entanto, notícia boa, vai ganhar 1,75 milhões de empregos. Então, perde-se 1 milhão, mas ganha-se 1,75. Isso naquele conjunto de 12 indústrias, 15 milhões. Se a gente extrapolar a parte de baixo do slide, se a gente extrapolar a perspectiva global, naquele momento seria assim, 75 milhões de pessoas são deslocadas, vão, teoricamente, perder uma parte dos seus empregos, não necessariamente o emprego como um todo, a atividade, mas vão gerar novos empregos, novas atividades, 133 milhões. Então, aqui entra um pouquinho propriamente do tema da palestra, que assim, nós temos novas oportunidades, 133 milhões de novos empregos usando novas tecnologias. Tá? Então, assim, legal, aqui é uma coisa boa, uma notícia boa. Tá? Então, isso, sob a ótica que eu fiz um recorte, quer dizer, como é que a gente chega no apagão de mão de obra, ou essa demanda por mão de obra, tem muitas variáveis. Tem variáveis globais e variáveis do Brasil. Tá? Aqui eu estou focando mais na perspectiva de novas tecnologias, novos conhecimentos chegando e essa necessidade de atualização ou de mão de obra com esses novos conhecimentos. Ok? Então, com as novas tecnologias tem esse deslocamento da base operacional da pirâmide, tá, atuando em trabalhos mais operacionais, e ao mesmo tempo abrem novas oportunidades em novas funções, em trabalhos mais intelectuais, mais especializados. A gente está se especializando cada vez mais. Né? E aí, um pouquinho aqui de discussão, talvez até aspecto social, que assim, há uma necessidade então de todas as entidades individuais, empresas, sociedade, governo e tudo mais, da gente pensar um plano para a gente endereçar. Primeiro assim, aquela turma toda que foi deslocada na mão de obra. Tá? Cada vez mais a gente vai ver automações aí, seja de restaurantes, de garçons, eventualmente de motoristas, uma série de coisas assim. Para onde vai essa turma? O que essa turma vai fazer? Então aqui temos um problema social aqui. E por outro lado é assim, como é que a gente consegue a mão de obra adequada para as novas necessidades, para os novos skills. Então aqui é uma figurinha, mais ou menos representando. Então assim, respondendo, né? A gente tem sobra de mão de obra e falta de mão de obra ao mesmo tempo. Então, com isso surge o apagão em tecnologia. O apagão era aquele quadro preto que passou, aí surge uma luz. Então, assim, que aqui propriamente, então, para a gente falar, quer dizer, a respeito desse tema, como é que a gente consegue suprir, ou ideias para a gente suprir esse espaço de mão de obra, a necessidade de mão de obra. Então, primeiro, alguns dados de mercado. Tá? Brasil, 210 milhões de pessoas. Tem um termo aqui, sem entrar muito em detalhes, né? População e idade ativa, 170 milhões. Os números são mais ou menos questionáveis, porque esses números são difíceis até mesmo de coletar. E aí você chega na população economicamente ativa, já é um conceito mais conhecido. Dos quais, então, 20% trabalham no setor primário, então é mão de obra, trabalha em agricultura, 21% industrial e 59% no setor de serviço. Tá? É mais ou menos equilibrado com o nosso PIB. O PIB do Brasil, mais ou menos 2/3 do PIB vem de serviço. Tá? Então esse é o contexto para a gente entrar propriamente no assunto. Em tecnologia especificamente, tem uma estimativa aqui de 1,5 milhão de pessoas atuando em tecnologia. Então se a gente partir daqueles 132 milhões de pessoas economicamente ativas, a gente tem 1,5 milhão de profissionais em tecnologia. Tecnologia tanto do lado, vamos dizer, usuário da tecnologia, quanto do lado provedor. Ok? Então, boa notícia, temos emprego, temos vagas em tecnologia. O mercado, esse é um dado aqui do mercado, dizendo o seguinte, 70 mil novas vagas vão ser criadas de 2020 a 2024. Novas vagas em tecnologia. Então imagina tudo que tem no mercado, aquele 1,5 milhão, vão chegar mais 70 mil novas vagas. Muito provavelmente com as novas qualificações, com as novas demandas por novas tecnologias. Então 70 mil vagas em 5 anos, 350 mil vagas nesses 5 anos. Problema bom, quer dizer, quem estiver procurando emprego fala que legal, eu tenho aqui, tem um monte de vagas, eu só preciso de uma, tem 350 mil, fechou, né? Então excelente notícia.
Aqui um detalhe, só uma premissa. Então aqui eu não estou falando do turnover, existe turnover no mercado, eu estou falando só das vagas novas. O turnover eu coloquei ali é estimado de 10 a 20% da população que fica trocando. Então se pensar 1,5 milhão de profissionais, 10 a 20%, estamos falando o seguinte, que todo ano vão trocar 150 a 300 mil pessoas. É isso mais ou menos a movimentação no mercado. O que eu vou focar especificamente é nas novas vagas. Tá? Aí eu coloquei ali o Houston, we have a problem. Quer dizer, legal, mas 70 mil vagas, onde é que a gente encontra essa turma? Né? Aqui também um disclaimer aqui inicial, assim, quando a gente está falando de profissional de TI, tem uma série de distinções entre papéis, se são desenvolvedores, se a gente pensar aqui B2B, se são pré-venda, se são consultores, se são delivery, se é DevOps, então assim, tem uma série de funções. Aqui eu estou colocando de uma maneira genérica. Tá? Então aqui a gente está falando estratégias e ideias de uma maneira genérica TI, como se fossem desenvolvedores. Okay? Então os cenários que eu vou falar a seguir são uma simplificação, tentando criar uma regra geral e que provavelmente, se a gente pensar no caso específico, deve ter alguns gaps para essa solução. Então aqui de novo, é uma palestra geral, eu não tenho nenhum caso específico, eu estou colocando essa regra geral de fontes provedoras para esse mercado de TI. Então, algumas possibilidades para a gente encontrar profissionais de tecnologia. Recém-formados de universidades, né, é um local adequado. O mercado tem pessoas disponíveis. Gente que não está empregada, 12 milhões de pessoas. E o mercado informal do Brasil, que é mais ou menos em torno de 38 a 40 milhões de profissionais. Então, teoricamente, você tem um grupo de profissionais que poderiam trabalhar nesse mercado. Uma outra ideia. Aquele 1,5 milhão que já são profissionais de TI, poderiam teoricamente também migrar para essas novas vagas. Formar profissionais na própria empresa, então na base da pirâmide a empresa tem um espaço, um fôlego, uma estratégia para fazer isso. Escolas de especializações, a gente começa a ter algumas escolas específicas para endereçar essa necessidade de TI, formações em Data Science, formação em desenvolvedores, tem lugares para codificação. Admitir profissionais técnicos, sem formação superior também. De repente é um ensino, o nome talvez não seja mais segundo grau, mas enfim, ensino médio. Né? Aí eu brinquei aqui todas as anteriores, nenhuma das anteriores, ou eventualmente alguma combinação entre elas. Tá? Então, mais ou menos aqui a gente estaria cobrindo as possibilidades para a gente suprir essa mão de obra. Aí eu vou passar aqui, em cada uma delas, fazendo alguns comentários ou algumas visões a respeito. Prós e contras, enfim, baseado numa experiência empírica de que a gente vive no dia a dia de fazer esses recrutamentos, ok? Então aqui, recém-formados das universidades, uma frase óbvia assim, eles são recém-formados. O que significa? Eles têm menos experiência, ok? Então assim, não tem mais ou menos, é simplesmente assim, uma classificação. A empresa, eu coloquei, ela pode formar com conteúdos, culturas e experiências, além daquelas adquiridas na própria universidade. Eu coloquei um dev, pode/deve. Necessita de investimento. Você está colocando gente na base da pirâmide, vai demorar um tempo até que se tenha um retorno desse pessoal. Você vai estar formando essa turma. Então assim, bom para construir uma base, formar uma cultura, mas leva um tempo para retornar. Esse é o cenário de recém-formados em faculdades. Então, pode atender a base da pirâmide. Aí tem um outro detalhe. As universidades e faculdades nas áreas relacionadas, que poderiam suprir, elas formam 46 mil alunos por ano. Então, lembrando que a gente tem 70 mil novas vagas, 46 mil não fecha a conta. Então, assim, numericamente aqui a gente tem um problema. Os recém-formados não conseguem suprir as vagas de tecnologia. Do ponto de vista quantitativo, tem o ponto de vista qualitativo, que seriam os conteúdos. Então, assim, não é uma solução tão simples. Precisa de fôlego e que tem esses aspectos aqui. Então, eu coloquei aqui, pessoas disponíveis no mercado. Então, lá, o Brasil tem hoje entre 11 e 12 milhões de profissionais desempregados ou no mercado. O conceito do desempregado aqui do IBGE são aqueles que em 2 anos eles ainda procuram emprego. Tá? Então, nesse caso, o desafio, muito provavelmente, é a falta de qualificação, porque tem muita gente no mercado, mas se eu pegar um outro dado aqui, que diz o seguinte, nos últimos 14 anos,
a gente está gerando vagas no mercado brasileiro, das quais entre 80% e 85% ganham menos de 2 salários mínimos. Tá? É a base da pirâmide. Essa é a nossa realidade. Então, assim, o mercado de tecnologia, a remuneração, vocês sabem, quer dizer, a média é acima disso. Então, provavelmente, aquele grupo que está lá, disponível, eles não têm, só olhando por essa variável remuneração, não teria a qualificação técnica para suprir. Então, aqui a gente tem esse problema. Então, provavelmente, parte desses profissionais não são de TI. Quer dizer, parte, na verdade, seria a maior parte. O mercado tem 1,5 milhão de pessoas de tecnologia. Legal, então já está disponível, é só eu pegar, eu tenho uma vaga nova aqui, eu vou tirar de uma empresa aqui, de um concorrente ou não, do cliente não posso, mas enfim, tiro aqui e coloco no meu. Bom, então assim, o lado bom é que a gente já pega um profissional qualificado. Tem um outro lado que assim, eventualmente vai ter um pedágio de remuneração. Por quê? Ele trabalhava na empresa A e ele sai para a empresa B. Muito provavelmente vai ter um problema na empresa A, porque vai gerar um certo ruído quando ele sai, a turma se fala, troca inclusive informação de remuneração e fica sabendo para quanto foi. Então na empresa A começa a ter aquela demanda por remuneração. E na empresa B também, em algum momento ficam sabendo e falam, nossa, você viu fulano, ele entrou ganhando, não sei o quê, e aí você também tem um outro problema do lado de cá. Então assim, esse jogo de tira de uma e coloca em outra tem consequências. Aqui eu não estou dizendo, não é algo prescritivo dizendo não façam isso, estou colocando as considerações para a tomada de decisão. Então legal, porque ele já entra jogando, já conhece das áreas específicas, eventualmente pode trazer alguns vícios de empresas anteriores, aí seria a vantagem do recém-formado, ele vem mais ou menos zerado. Então é preciso de um certo planejamento sobre esses aspectos, tá? O tempo de entrada, esses aspectos de remuneração, quer dizer, tem algumas considerações, não é um plug and play, é algo que tem que ser planejado. Outra possibilidade, formar os profissionais na própria empresa. Tá? Então, assim, é um movimento mais estratégico, você está na base da pirâmide, provavelmente, e você está fazendo um investimento de médio e longo prazo, para você formar essa turma para trabalhar com você. Então, você tem uma disponibilidade mais imediata, mas você vai precisar fazer essa requalificação. Então, normalmente é um movimento de entrada, a pessoa ainda não tem uma experiência suficiente, ele trabalhava numa área não IT e você está migrando para IT. Então, isso pode ser um impacto. Também, você pode ter um problema de remuneração, porque ele estava numa carreira, eventualmente ele era um cara sênior em contabilidade, e aí ele está indo para a área de TI, e aí ele vai fazer uma função mais júnior, poderia ser um trabalho feito por alguém mais barato. Então tem impactos aqui. Escolas de especializações. Cada vez mais a gente está tendo escolas formando profissionais. Então eu dei exemplos aqui de UX, Product Owner, codificação, Data Science. Então assim, pode ser interessante desde que você tenha já uma base, outros profissionais trabalhando na empresa. Tá? E de forma tal que esse profissional especializado, ele entra numa função bem específica. Você precisa compor. Ele não vai ser a base da pirâmide. Interessante porque tem que ter outros profissionais. Bom, admitir profissionais sem formação superior, somente do colégio técnico. Pode ser, Normalmente essas pessoas, elas entram em atividades mais objetivas, mais operacionais, mais repetitivas. Então eu coloquei, normalmente a mais adequada é uma base da pirâmide. Os novos problemas normalmente não são endereçados por essa população. Então se eu tenho alguma coisa nova, um problema novo, não seria adequado usar esse profissional. Esse profissional é para quando já tem um histórico de resolução do problema. Então os desafios são quantitativos em relação ao número de profissionais, que a gente não tem suficiente, e qualitativos em relação às especificações e comportamentos. Aí eu coloquei aqui mais ainda qualitativo se a gente colocar as novas atualizações e tecnologias que estão surgindo cada vez mais. Então, é uma demanda cada vez maior. Tem um aspecto comportamental também, que assim, cada vez mais vai ser necessário o aprendizado. Nós precisamos de profissionais que não façam simplesmente copy and paste. Nós vamos precisar de profissionais que busquem o que está acontecendo. Ele não seja o especialista e ele ficou naquela tecnologia a vida toda.
Se ele ficou naquela tecnologia a vida toda, isso pode ser um problema. Já mostra um determinado comportamento que ele não está aprendendo. Hoje deve ter, sei lá, talvez mais de 5.000 linguagens de programação, quer dizer, o mundo está mudando. Então, um comportamental importante que vocês têm que fazer numa avaliação de contratação é essa capacidade de aprendizado do novo profissional. Ele tem que ir atrás, tem que ter curiosidade. Aí, alguns detalhes das novas tecnologias, né? Aquilo que foi mostrado lá. Cada vez mais essas novas tecnologias vão demandar novos profissionais, por exemplo, inteligência artificial. Né? E aí você precisa ter um equilíbrio entre esse deslocamento da base da pirâmide e novas pessoas entrando. Isso aqui eu já apresentei antes. Se for startup, aqui tem um capítulo especial, foi mencionado antes. Se for startup, a gente tem desafios adicionais. Tá? Por exemplo, além de tudo aquilo que eu falei anteriormente, você tem o acúmulo de funções, porque numa startup você tem menos pessoas. Então é muito comum você ter alguém que é de tecnologia, a empresa está novinha, 4 pessoas, entra alguém de IT que já conhece produto. Então ele é IT, Product Owner, Product Manager, ele faz a gestão e a entrega. Então aí é um skill mais, eu diria assim, mais amplo, além das especializações, ele é mais amplo, a amplitude dele é maior. Então é um desafio adicional startup. Outro ponto de vista de startup, essa assertividade ela é mais crítica, ou seja, quando você for contratar alguém, aquele recurso é muito mais importante. A startup não tem gorduras, a startup trabalha de uma maneira muito leve, então ela não pode errar. Um recurso em 4, 25%, se eu pegar um em 100, eventualmente essa pessoa não produz tanto, mas ela dilui ali no meio. Startup é muito mais crítico, esse aspecto. Ponto de vista de atração e retenção, acho que foi mencionado anteriormente. Principalmente o high potential, o talento, ele precisa de desafios. Não dá para ele entrar e fazer funções repetitivas. Ele já entra querendo fazer algo novo. Hoje ele troca de empresa pelo desafio, pelo que ele vai fazer. Ele não está olhando muito a grife, a marca da empresa. A gente fez projetos para empresas que estavam competindo. Enfim, já foi para trás, era antes do Kleber, que eu conheço inclusive desde a época de IBM, mas assim, que estava participando, esse mesmo profissional participando para uma startup com a gente e ao mesmo tempo num processo seletivo com a Amazon, lá para trás. E esse profissional optou pela startup, abriu mão de Amazon. Por quê? Porque nessa startup ele ia ter um papel muito mais amplo, ele ia ser muito mais relevante. As potencialidades, experiências dele vão ser muito mais colocadas à prova. Então, esse jovenzinho, principalmente, o talento, ele busca isso. Então, assim, é uma coisa que precisa se pensar muito para criar esse ambiente. Então, esses requisitos comportamentais desafiadores, né? A remuneração, normalmente na startup também, ela é mais comedida, principalmente no início, se ainda não entrou um fundo de investimentos. A gente trabalhou já em empresas contratando tanto que não tinham fundo algum, outras que tinham de family office, outras tinham sócio e outras tinham venture capital, tinham empresas, tipo, por exemplo, o Monax. A gente fez vários projetos para o Monax. Então, assim, em cada uma dessas situações, você tem abordagens e estratégias diferentes. Você vai recrutar pessoas diferentes. Tá? Vocês precisam trazer, se pensar em startup, de uma maneira geral, assim, gente que esteja ali, assim, eu brinco, falo assim, salivando pela empresa. Em última instância, ele vai falar de remuneração. Se o profissional entrar já falando de remuneração, já não é um bom sinal. Ele está focando numa variável que não é a principal nesse momento. É importante? Lógico que é, a remuneração é importante. Mas, teoricamente, essa pessoa ela teria que buscar um match da empresa, da cultura, do fundador, do projeto e do que ele vai fazer. E aquilo que eu comentei, quer dizer, se tiver investidor, né, venture capital, pode facilitar a remuneração e a atratividade. A gente fez projetos em que os profissionais perguntavam, muitos, quem é que está por trás? Quem é que está investindo? Essa empresa já teve rodada de investimento? Torna-se mais atrativa, não só para eventualmente, quer dizer, um exit da própria empresa, mas para o profissional, ele está olhando isso hoje. Então, assim, quem está recrutando numa startup, ele tem que ter essa história para contar. Qual que é o meu plano? Qual que é o meu sonho? Você vem sonhar comigo aqui? Então, isso é importante.
Eu coloquei aqui agravantes para startups se elas estiverem longe de grandes centros. Nós fizemos projetos, ou de grandes cidades, nós fizemos projetos em cidades menores, em outros estados que não São Paulo, né? Então, especificamente de startups, você tem aqui em São Paulo um grande polo, né, de startups. A maior parte, uma boa parte daquelas 13 mil empresas, startups do Brasil estão mais ou menos por aqui. Só que se você criou uma empresa, teve de repente a ideia lá de 2 alunos do mestrado em ciência da computação e teve uma ideia super legal numa cidade, em algum lugar do interior do Brasil, precisa pensar muito bem como é que vai ser esse procedimento de crescimento. Por quê? Mesmo que você esteja, empresa, mesmo que você esteja ao lado de uma universidade e você pode prover mão de obra, em algum momento essa empresa crescendo vai precisar de profissionais mais sêniores. E esse profissional mais sênior, ele tem uma outra série de elementos que vem junto. Tá? Eventualmente ele tem família, tem escola para os filhos, tem uma série de coisas que às vezes naquela cidade pequena não tem. Então o poder de atratividade da cidade passa a ser importante. Então assim, aqui é um ponto para se planejar também. Eu vejo muitas startups que chegam num determinado momento e não conseguem escalar porque a região onde elas estão não consegue suprir mão de obra e tem dificuldade de mandar gente para lá. Aí você tem que pensar algumas alternativas de abrir outros escritórios, trabalhar home office, tem uma série de técnicas para você minimizar isso, mas é legal pensar isso. Então assim, um resumo aqui de onde a gente pode encontrar, né? Eu brinquei aqui, todas as anteriores, nenhuma ou uma combinação. Então assim, muito provavelmente a solução, de novo, eu estou falando aqui de uma maneira geral, com alternativas que eu coloquei, mas assim, a solução muito provavelmente ela é específica. Ela passa por uma série de atributos da empresa, desde qual que é a missão, qual que é a visão, o que eu quero ser quando crescer, para você bolar essa estratégia. Preciso ter aquele recurso? Preciso ter um recurso inteiro de inteligência artificial? Quer dizer, tem uma série de alternativas hoje em dia para você elencar. Então, o ideal é fazer esse desenvolvimento da estratégia específica para a empresa. Eu coloquei aqui preferencialmente antes da necessidade, porque normalmente quando a gente é chamado para buscar alguém, um profissional, o problema já é imediato. Então assim, é legal planejar. O que a gente muitas vezes coloca para a empresa? Olha, me fala para onde você está indo, não precisa entrar em detalhes, não tem nenhum comprometimento, mas assim, o que você vai? Qual que é a sua tecnologia? Ah, legal, vocês estão aproveitando aqui, saindo de premise, estão indo para o ambiente cloud? Legal, é bom a gente ter isso no radar. Né? Então assim, esse planejamento prévio, que talvez seja um pleonasmo, né? Planejamento prévio, é fundamental. Parece algo simples, mas na prática a gente vê que as empresas muitas vezes não planejam. E aí tem um pedágio para você pagar. Então assim, esse timing ele é fundamental. Então as variáveis. Quais são os projetos futuros? Eu coloquei a intenção estratégica. Onde que eu quero chegar? O quão tecnologia é importante? Ah, eu vou recrutar alguém de Data Science? Né? Então assim, isso é um trabalho que tem que fazer. Legal, onde é que eu vou achar gente de Data Science? Que nível? É um engenheiro de dados? É alguém que vai fazer uma limpeza da base de dados? É alguém que vai fazer uma modelagem da base de dados? Remuneração desse profissional. Como é que eu componho? Só salário fixo? Salário variável? Bônus? Share? Então, análise do quadro atual, análise do gap e a criação desse plano para executar o objetivo da empresa. Tá bom? Então aqui eu deixei aqui referências, né? Tem aqui artigos, tem o meu e-mail aqui também, e aí eu vou deixar aqui à disposição para vocês, aí se vocês quiserem perguntar algo, trocar aqui alguma ansiedade. Alguma pergunta? Todo mundo tranquilo de como encontrar profissionais? Bom, bonito e barato? Eu acho que assim, cada empresa tem a sua realidade, acho que tem uma série de semelhanças. O que eu diria é o seguinte, se possível, invistam em treinamento. Eu sei que é um retorno de mais longo prazo, mas poderia até jogar contra, mas eu digo assim, é mais barato investir em treinamento, em capacitação. Não fiquem tão preocupados se o concorrente pode levar o seu recurso.
Se todo mundo se treinar, você capacita esse mercado. Tá? Então eu diria assim, invistam, façam esse plano. Tá? Onde vocês querem chegar, o que vocês desejam. Tá? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não sei como é que a gente vai chegar lá. Os prêmios milionários no final, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho numa montadora, na Scania em São Bernardo, na área de TI. Não é o foco da empresa, mas com a digitalização, a transformação digital, tá se tornando. A gente não quer mais vender caminhão, a gente quer vender soluções de transporte. Isso envolve tecnologia. Só que a pergunta aqui para você é se você teve alguma experiência de empresas que o foco não era tecnologia e como o RH mudou para perceber que ele precisava focar mais em profissionais, buscar mais profissionais de TI, como você colocou aqui. Porque a nossa dificuldade é que o RH é todo montado para encontrar profissionais para trabalhar na fábrica. Então a gente não se prepara para isso. Então os nossos pedágios são bem grandes quando a gente precisa e a gente perde profissionais. Então, Legal. Experiências, o que você pode dizer em relação a isso? Legal, obrigado. Como é que é o seu nome? André. André, obrigado, André. Acho que assim, é um ponto importante, né, que eu vejo de uma maneira geral. Né, estamos passando, André, por uma transformação. Né? Tem muitas empresas, varejo, em N segmentos, a gente trabalhou, que eram mais offline e estão indo para o digital, estão indo para o online. Né? Automobilística, cada vez mais o software ou hardware especializados vão ser custos mais importantes, ativos intangíveis. Né? E até sem derivar muito, quer dizer, a gente vê exemplos aí de Tesla e tudo mais, muitas vezes valendo até mais do que a soma de outras empresas mais baseadas em ativo. Que eu vejo assim, essa transformação ela é macro, áreas da empresa, todas deveriam acompanhar. Um pouquinho daquilo que acho que o Kleber comentou antes, dessa certificação, não precisa certificar em cloud, mas assim, uma alfabetização digital, de uma maneira geral. Tá? Vejo sim desafios, muitos em recursos humanos, tá? Negócios demandando, negócios muito mais próximos de tecnologia, vendo a importância da área de TI. A área de TI não existe mais, ela está diluída, você já tem uma série de aplicativos e tudo mais, mas muitas vezes recursos humanos. Bom, a gente teve sim experiências desse tipo. Tá? A proposição é assim, tem N ideias. Tá? Talvez do ponto de vista mais tático é assim, olha, legal, posso te ajudar, desde o ponto de vista de mostrar qual que é o mercado, ele é diferente, trabalhar com tecnologia é diferente de trabalhar em manufatura, processos de recrutamento, estratégias de busca, estratégia de atração, de retenção, muda uma série de coisas. O ideal seria o seguinte, trabalhar essa cultura de digitalização, de transformação digital ou de inovação para a empresa como um todo, principalmente para os líderes. O prático que normalmente acontece, a gente trabalha junto com recursos humanos, tá? Trazendo dados de mercado, dizendo, olha, é um mercado diferenciado, um profissional muito mais valorizado, a remuneração é maior, a remuneração em tecnologia se ganha mais. Os requisitos de transformação e de aprendizado são muito maiores. O ambiente organizacional, o clima organizacional, ele é diferente. Então assim, André, idealmente, fazer essa transformação. A gente teve já das duas situações, a gente fez uma capacitação num outro momento para recursos humanos e o que mais ocorre é o prático da gente trabalhar em conjunto. Como fazer isso? A gente tem uma especialização e a gente vai de braço dado com o RH. Não é um processo simples, mas como não é assim a transformação cultural nossa, as pessoas e as empresas resistem às inovações. A inovação te gera um problema. É muito mais fácil você chegar no carro ali todo dia e nem saber qual que é o trajeto e não pensar a respeito do que você inovar e pensar em algo novo. Né? Então, assim, André, respondendo sim, com desafios. Tá? Mas eu acho que é uma tendência das áreas de tecnologia assim, emergirem. Eu acho que isso não só Brasil, mundialmente. Tem profissionais, ou melhor, tem países que estão contratando constantemente. A gente trabalha numa rede de recrutamento global, tem vaga de Data Scientist, de AI, de profissionais de inteligência artificial, abertas constantemente no Canadá. Tem N exemplos assim. A China investindo muito em AI, enfim. Tudo bem? Mais alguma? Que eu estou com o tempo aqui, alguma ideia, desafios?